Fala, nação cruzeirense, eu, Diego Salazar, estou de volta aqui no Diário Celeste para trazer aí mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai falar do Vitor Leque, novo reforço do Cruzeiro, que foi anunciado aí nesta terça-feira pela equipe do Cruzeiro, e a gente vai falar um pouquinho das características desse jogador. Antes, já deixar também aí os nossos sentimentos aí, né, pela morte do Pablito, um parceiro da gente, um amigo. A gente já produziu conteúdo junto, já participamos de lives. Então, deixar os nossos sentimentos, um momento muito triste para todo mundo, né? Hoje o dia inteiro a gente passou refletindo sobre isso e infelizmente o Pablito não resistiu aí à Covid-19, todo mundo já viu, então fica aqui os nossos sentimentos também a todos e os pêsames aos familiares e amigos do Pablito, né? E vamos lá tentar seguir produzindo conteúdo do Cruzeiro, que é o que a gente sempre fez, né? O que o Pablito também sempre fez e sempre procurou fazer. E aí a gente segue com o nosso trabalho aqui. O Cruzeiro anunciou a contratação do Vitor Leque, de 20 anos, que estava na equipe do Atlético Goianiense e pertence ao Dragão, né? O jogador chegou a atuar no Brasileirão do ano passado e aí o Cruzeiro fez a contratação por empréstimo, tendo duração até o fim desse ano de 2021, e depois o Cruzeiro vai ter a opção de comprar parte dos direitos econômicos do jogador. E a gente vai falar um pouquinho do Vitor Leque e eu vou dar minha opinião aqui sobre essa contratação, que inicialmente é para a equipe sub-20 do Cruzeiro. Ele não vem para jogar na equipe profissional, ao contrário do que muita gente vinha pensando, né? Vi até alguns comentários ali sobre isso, se ele teria chance no profissional. Nesse primeiro momento é para o sub-20, aí será observado, e se jogar bem, obviamente, como qualquer outro jogador do sub-20 do Cruzeiro, vai ter oportunidade no profissional, né? 2019 ele teve uma passagem pela equipe de base do Internacional, né? Ele jogou também no Internacional, uma passagem bem curta, de pouquíssimo destaque, inclusive se encontra pouco conteúdo sobre essa passagem do Vitor Leque por lá. E é sobre isso também que a gente vai falar aqui hoje. É um atacante de 1,74 de altura e que eu juro para vocês, assisti alguns lances, alguns vídeos dele, e é um atacante que você olhando principalmente o mapa de calor dele da última temporada, né, nos jogos que ele jogou pelo Brasileirão, esse mapa de calor é só dos jogos pelo Brasileirão, né, que foram 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro. E aí a gente vê que ele não tem uma posição definida, ele não é um camisa 9, ele ainda não é um segundo atacante, então ele ainda está nesse processo de formação também. E até por conta disso eu fiquei com algumas dúvidas ali. A gente falou que ele jogou 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro do ano passado pela equipe do Atlético Goianiense, ele marcou 2 gols, né? Os números são até bons, né? 8 jogos, 2 gols, e todos esses jogos ele entrou no decorrer da partida, ele não começou como titular, e os gols foram marcados contra o São Paulo e contra a equipe do Botafogo. Então, ele teve algumas oportunidades, no ano passado foram 16 jogos no total pela equipe profissional do Atlético Goianiense, além dos 2 gols ali que ele marcou no Brasileirão, ele também marcou um gol na Copa Verde. Esses jogos aí que ele jogou da Copa Verde, ele conseguiu marcar um gol. E aí a gente tem alguns números aí para analisar desse atacante, né? Ele teve 6 finalizações nesses jogos e ele tem 100% de aproveitamento, ou seja, ele mandou todas as bolas no gol, né? É um número até legal, ele tem 6 finalizações e todas foram no gol, né? Ele não errou nenhum chute, obviamente falando só desses jogos pelo profissional. E aí ele teve uma precisão de passe de 79%, uma precisão até boa também, né? E aí ele, como a gente disse, é um atacante que ainda está em formação e por isso a gente pausa para fazer uma análise ali um pouco melhor do Vitor Leque, né? Um atacante que eu acho que não era necessário o Cruzeiro fazer essa contratação. É uma aposta e o Cruzeiro poderia apostar num jovem da base. Ah, não tem? Aí beleza, vai trazer um de fora, mas aí mostra a nossa falha aqui na formação de atletas, né? Porque o Vitor Leque, como a gente disse, é uma incógnita, né? É um jogador que no Atlético Goianiense ele teve, parece que um problema de indisciplina, não é verídica ainda essa informação, é informação de bastidor e por isso ele teria sido negociado pelo Atlético. Então, não sei até que ponto isso é bom para o Cruzeiro, porque no ano passado a gente teve uma treta enorme aqui na nossa equipe sub-20, né? O presidente aí dispensou alguns jogadores, devolveu outros que eram emprestados, né? Então, não sei até que certo ponto isso pode ser benéfico para o Cruzeiro. A nota do Vitor Leque nessas partidas que ele jogou pelo Campeonato Brasileiro, a média dele foi de 6,7, esses números aí do SofaScore, né? O site aí de estatísticas.
Então, como a gente disse, um atacante muito novo, 20 anos, é da geração de 2001, que aí vem para reforçar a equipe sub-20 do Cruzeiro, e a gente fica muito curioso, principalmente por conta do mapa de calor que a gente viu, para saber como vai jogar o Vitor Leque no Cruzeiro, né? Em que posição ele vai se encaixar, obviamente na equipe sub-20, e aí se render algo, quem sabe, no profissional do Cruzeiro, empréstimo de duração de 1 ano, né? E depois o Cruzeiro decide ali se compra ou não os direitos econômicos do jogador. O Cruzeiro não informou qual é o valor dessa opção de compra, né? Então também seguimos acompanhando, e assim que a gente tiver essa informação, a gente traz para vocês. Esse foi o nosso vídeo de hoje, analisando um pouquinho desse reforço do Cruzeiro, até porque o dia foi pouco movimentado em questões de informações do Cruzeiro, né? Então a gente segue acompanhando e diariamente produzindo conteúdo aqui exclusivo para você, torcedor cruzeirense. Então se inscreva aí, deixa o gostei e até a próxima.